Aqui está uma história do verão passado sobre um encontro estranho que tive durante uma trilha. Não espero que ninguém acredite, mas tudo bem. Parte de mim queria que fosse um sonho, mas não foi. Esta não é uma história sobre monstros, espíritos ou essas merdas, e é por isso que é ainda mais aterrorizante para mim. Vou postar mais se as pessoas estiverem interessadas. Preciso tirar isso do meu sistema. Seja eu fazendo canoagem no Parque Nacional dos Voyagers. Só eu e 3 amigos. Planejamos ficar lá por 10 dias. Começamos na extremidade oeste do parque e planejamos descer até Eli, uma pequena cidade onde um dos meus amigos nos buscaria. Ele não gostava de atividades ao ar livre. Todos nós éramos experientes em trilha e já praticamos canoagem antes, mas nunca por mais de 5 dias. A viagem foi no final de julho e começou muito bem, tirando as nuvens de mosquitos que são comuns lá em cima. Nada estava estranho até a segunda noite. Depois de fazer canoagem com ventos pesados por cerca de 30 minutos, chegamos ao nosso acampamento para passar a noite. Ventou bastante a noite toda, então acender a fogueira e montar a barraca foi bastante difícil. Nem preciso dizer que ao anoitecer estávamos todos exaustos, e meu amigo, Jonah, e eu, entramos na barraca enquanto outro cara, Carter, pendurava a sacola de urso. Sacolas de urso servem para pôr tuas coisas fedorentas e pendurar em uma árvore, para que os ursos não mexam nas suas coisas, o que é bastante comum nas montanhas rochosas e na área. Jonah já tinha adormecido quando percebi que Carter estava pendurando o saco já faz 15 minutos. Então fui lá fora para ver como ele estava. Carter estava fixado, olhando uma luz no meio do lago. Como estava escuro e ventava muito, não conseguíamos ver o que a luz estava iluminando ou o que era exatamente. Barcos a motor não são permitidos no parque, e nenhum lunático sairia de caiaque ou canoa tão tarde com esse tempo. Mas o estranho é que a luz não era laranja, que se fosse podia ser fogo do outro lado do lago. Era azulada, e balançava para cima e para baixo com as ondas. Depois de alguns minutos olhando, nós dois voltamos para a tenda e descansamos um pouco. Foi essa a noite 2, nada de estranho aconteceu. No dia seguinte começamos tarde devido ao nosso cansaço, mas o vento diminuiu então nossa canoagem foi 10 vezes mais fácil naquele dia. Independentemente disso, ainda chegamos ao próximo acampamento por volta das 5 horas, o que já era bem tarde. Alguém já estava lá. Era apenas uma pessoa, e éramos um grupo de 3, e obedecendo aos bons costumes de Minnesota, óbvio que compartilhamos o acampamento. O local tinha 3 tendas e meu grupo só usou uma de qualquer maneira. O cara que compartilhou o lugar conosco disse que seu nome era Allen. Ele era um cara mais velho, 40 anos, com uma longa barba e cabelos pretos cacheados. Ele passava a ideia de homem da fronteira, nenhuma de suas coisas era moderna, e ele fazia as malas de forma bem minimalista para um só cara. Ele nunca disse há quanto tempo estava aqui, apenas disse que planejava ficar até o calor passar, o que presumimos que fosse por volta de setembro. Este era o retiro de verão dele, passou alguns meses ou mais vivendo da terra aqui em cima. Ele morava na cidade de St. Cloud e parecia um cara legal. Meio reservado, mas éramos 3 estranhos que ele conheceu no meio da floresta. Perguntamos a ele o que ele fazia da vida e ele disse que era um caçador. Sempre muito firme em dizer que era, apenas, um caçador, sempre que o questionávamos sobre isso. Naquela noite todos nós jantamos juntos, ele preparou alguns peixes que pescou e foi um bom momento. A única vez que ele falou durante o jantar foi para nos fazer perguntas, ele ouviu com muita atenção e quis saber tudo sobre nós. Nós pensamos que ele estava apenas sendo um cara legal, e ele estava sendo gentil o suficiente para compartilhar comida de qualquer jeito. Depois do jantar começamos a ir para a cama, mas Allen tirou uma garrafa de uísque da mochila e nos disse para virmos tomar um pouco. Ele raramente encontra outros campistas aqui e adora a companhia. Felizes por colocar álcool em nossos sistemas de 20 anos, nós aceitamos. Allen não tomou um único gole e, depois de algumas doses, nenhum de nós prestou atenção nisso também. Ele continuou enchendo nossos copinhos térmicos até ficarmos incrivelmente bêbados. Conseguimos voltar para a barraca e Allen limpou o local e apagou o fogo. Não me lembro muito daquela noite, mas tudo o que sei é que houve 2 momentos estranhos. Uma foi quando Allen pediu para ver nossas botas e ficou olhando atentamente para todas as nossas até dizer: mais tração que a minha, com certeza. Ele parecia particularmente interessado em nossas solas. A outra foi quando Jonah, bêbado, perguntou a Allen por que ele trouxe o uísque se não ia beber, e Allen respondeu dizendo que isso deixa os sentidos embaçados.
De qualquer forma, todos nós desmaiamos e acordamos com Allen nos sacudindo. Ele disse que esquecemos de pendurar o saco de urso, o que provavelmente era verdade considerando nossa condição, e guaxinins ou algo assim devastaram o local e levaram 75% de nossa comida. Todos nós ficamos super chateados porque não havia como chegar até ali com essa comida e não tínhamos habilidades suficientes na natureza para viver confortavelmente da terra por 7 dias. Allen disse que poderíamos ir para o sul e chegar a uma pequena cidade chamada Eagle's Nest, onde poderíamos contatar nosso amigo de lá. Mapeamos a rota bem rápido e decidimos que seria a melhor opção. Então fizemos as malas e partimos. Essa mudança de planos fez com que saíssemos tarde de novo, e Allen ainda estava no acampamento quando saímos. Perguntamos a ele se ele estava continuando seu caminho pela floresta, e ele apenas disse: Acho que vou deixar vocês na vantagem, garotos. Você sabe quando alguém diz algo completamente normal, mas ainda parece estranho? Quando Allen disse aquilo, senti arrepios na espinha. Não foi um comentário super estranho, mas o jeito que ele disse isso e o sorriso que me deu me fez sentir incrivelmente desconfortável. John e Carter não se ligaram nisso, eu acho, e seguimos nosso caminho. Todos falaram quão legal Allen era enquanto caminhávamos para o próximo local, mas eu fiquei meio em silêncio. Nenhum deles se lembrava do Allen olhando os nossos sapatos, e quando eu toquei no assunto, eles me acusaram de ser paranoico demais. Achei que eles estavam certos, Allen era apenas um cara legal, a maioria das pessoas aqui são assim. Lembro de uma vez que um casal de idosos me deixou dormir em sua cabana porque uma vez teve uma tempestade enquanto eu estava acampando. As pessoas são assim. Chegamos ao local de acampamento depois de um caminho brutal, muita lama, e pelo menos 1 quilômetro carregando nossa canoa. Allen disse que esse era o melhor caminho, mas com certeza era o mais difícil. Naquela noite estávamos todos comendo em volta do fogo quando vi a luz azul novamente. Eu apontei pro Carter e o Jonah deu uma olhada também. Estava balançando na água, mas não conseguíamos ver o que estava acontecendo. Fomos dormir mesmo assim, mas pensei que continuava ouvindo passos na floresta. Então foi uma noite sem dormir para mim. O dia seguinte foi difícil. Eu estava cansado e lento, e fiquei pensando que algo estava nos seguindo. Eu ouvia galhos quebrando, então parava assim que parava de andar. Eu ouvia a minha respiração quase ecoando. Quando eu parava de respirar, o eco também parava. Pensei que estava ficando louco. Então Jonah mencionou que estava ouvindo passos também. Agora todos nós ficamos nervosos. Corremos para um acampamento, o último antes do Eagle's Nest. Ficamos incrivelmente nervosos a noite toda. Por volta das 9h30, Carter saiu do alcance do fogo para ir mijar. Ele voltou desesperado. Disse que viu a luz azul na floresta. Jonah e eu fomos olhar. Mas tinha sumido. Estamos todos com medo e decidimos ir para a cama e sair bem cedo. Acho que nenhum de nós dormiu, com barulhos estranhos e com os malditos bichos nos mantendo acordados. Saímos do local por volta das 7, e na saída encontramos alguém. Era Allen. Ele estava preparando o café da manhã no meio da floresta. Parece que o pegamos desprevenido, ele ainda estava despertando. Ele disse alegremente: Bem, vocês acordaram mais cedo do que o normal. Jonah percebeu o quão estranho esse comentário era. Como você sabe que acordamos tarde? Allen riu e disse que era isso que ele esperava dos universitários. Nós três ficamos surpresos com o que estava acontecendo. Eu perguntei como ele nos encontrou, e ele disse que estava indo para o Eagle's Nest buscar suprimentos. Tivemos uma conversa breve, mas estávamos impacientes para ir embora. Se nos apressássemos, poderíamos chegar à cidade às 5. Então saímos. Allen nos parou e disse que estávamos indo na direção errada. Disse que precisávamos ir para o oeste em vez do sul de onde estávamos. Carter perguntou por que ele estava perto da gente, que estava fora do curso da cidade, já que ele devia estar indo para lá. Allen riu meio sem jeito e disse que seguiu nossas pegadas desde que percebeu que estávamos indo na direção errada e não queria que nos perdêssemos. Todos nós ficamos arrepiados e começamos a nos sentir mal. Mas você nos disse para seguir esse caminho. E como você sabe como são nossas pegadas? Eu acrescentei. Allen disse que não há muita gente por aqui, então ele sabia que eram nossas. Então mudou de assunto. Ele disse que iria pegar um mapa em sua barraca para nos mostrar aonde ir. Sua barraca estava escura, então ele acendeu sua lanterna para ver onde estava seu mapa. A luz tinha um tom azul estranho.
Nós três reconhecemos isso. Nós ficamos com muito medo. Dissemos ao Allen que íamos sair. Ele ficou nervoso e nos disse para ficar. Começamos a nos afastar, mas ele se aproximou. Ele perguntou se queríamos almoçar com ele. Então ele disse: E que tal só uma bebida? O Jonas se cansou e disse: Para de seguir a gente, seu canalha. Allen agarrou o pulso de Jonas e sorriu. Ele disse que íamos nos perder. Disse que precisávamos ficar com ele. Carter puxou a garrafa térmica e acertou na cabeça do Allen. Allen caiu atordoado, e nós três corremos até nossa canoa e saímos dali. Estávamos indo incrivelmente rápido e nenhum de nós falou nada. Depois de cruzarmos o lago, tivemos cerca de 11 quilômetros de caminhada antes de pegarmos a estrada e seguirmos para Eagle's Nest. Então largamos a canoa e corremos. Foi difícil correr pela trilha. Estávamos todos incrivelmente cansados e fizemos uma pausa para tomar água. Ouvimos passos. Pela floresta vimos o rosto de Allen, ensanguentado. Ele estava segurando um rifle. Saímos correndo. Ouvimos um tiro e ele atingiu uma árvore próxima, mas continuamos. Aquele machucado o deixou mais lento. Mas ele nunca ficou muito para trás. Nós sempre podíamos ouvir seus passos em algum lugar atrás de nós. Nunca tive tanto medo na minha vida. Meu peito parecia que ia explodir. Nos sentimos como animais sendo perseguidos. Nos sentimos impotentes. A floresta que era pacífica ficou muito sinistra. Cada árvore e pedra era um esconderijo para Allen pular e fazer Deus sabe o que conosco. Ouvimos um barulho alto. Era um carro. A estrada estava perto. Chegamos lá e quase choramos. Começamos a correr freneticamente pela estrada em busca de um carro. Um grande SUV caiu e parou, já que éramos três caminhantes cobertos de arranhões e sem equipamento parados na estrada. Ele parou e nos deixou entrar no carro. Quando chegamos, Carter viu algo na floresta. Era Allen. Nos observando silenciosamente. Não ousando sair da fronteira das árvores como se tivesse algum tipo de barreira invisível. O motorista notou ele e perguntou se ele precisava de carona também, até que gritamos para ele ir logo, engolindo o choro. Contamos a ele o que aconteceu e ele não pareceu acreditar totalmente em nós, mas acreditou que algo tinha claramente acontecido. Como não tínhamos equipamento, pegamos emprestado o telefone dele para ligar pro nosso amigo para ele vir nos buscar. O motorista se certificou de que estávamos bem e seguiu seu caminho depois de nos deixarem ali, claramente assustado com o incidente. Nosso amigo chegou 3 horas depois, já que morava em Duluth. Contamos a ele o que aconteceu, e ele disse que por isso não gostava da floresta. Claramente ele também não acreditou em nós. Eu não o culpo. Todos nós pensamos que éramos loucos. Que bebemos uma água ruim ou algo assim. Mas todos nós vimos exatamente as mesmas coisas. Não falamos mais sobre isso. Não fazemos muitas caminhadas. Especialmente porque no fundo de nossas mentes, todos nós pensamos que ele ainda está por aí.